Então, de acordo com o site Indeed.com, things you should never say in a job interview. Coisas que você nunca deve falar numa entrevista de emprego. Vamos lá, Titi Jennifer, pode falar. Então, primeira coisa importante, assim, se tu não puder lembrar mais nada, lembra disso. Falar negativamente do seu emprego atual ou emprego anterior. E o mesmo vale para o teu empregador, tá? Por quê? A primeira coisa que a pessoa que está te entrevistando vai pensar é: se ele está fazendo isso com a empresa que ele trabalha agora ou que ele trabalhou antes, ele certamente vai fazer isso com a nossa empresa. Então já é assim primeiro erro que tu comete. Tá? Então isso é muito exatamente. Exatamente. Então não fale nada. Se você não tem nada bom para falar, não fale nada. Procure alguma coisa boa para falar, porque não é possível. Isso, alguma coisa de bom teve. Cresci bastante lá, foi um lugar onde eu tive bastante aprendizado, enfim. Mas alguma coisa boa você pode falar. Não foque nas coisas, só nas coisas negativas. Depois, aquilo que eu falei, eu não sei. Nunca diga assim, eu não sei. Porque eu não sei parece um descaso. Eu não sei, né? Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Então, geralmente, você precisa achar outra maneira de falar eu não sei, que não seja usando eu não sei. Ok? E em inglês é I don't know. Importante também, né, retomando o que a Titi Samantha falou antes, se tu não sabe, tu não vai dizer eu não sei, tu vai dizer vou procurar saber. Porque tu não sabe, mas tu vai em busca. Então, preciso pesquisar sobre isso, enfim. Isso, não tem problema. A gente não é obrigado a saber tudo na vida, mas a gente tem a responsabilidade, uma vez perguntado numa entrevista de emprego, por exemplo, de buscar a resposta, talvez, ou exatamente. atrás disso, né? Então, por exemplo, assim, um aluno pergunta uma coisa numa aula. Aí eu vou dizer, eu não sei. Porque eu não sei. Eu realmente não sei a resposta daquilo que eu perguntou. Daí eu vou falar, eu não sei. E vou seguir a minha aula? Não. O que eu vou falar para passar confiança para o aluno? Primeiro, nunca mentir. Então, eu não vou inventar uma coisa ali na hora para ele não saber que eu não sei. Não, eu vou dizer assim, é uma boa pergunta. Quem sabe, né, vamos pesquisar sobre isso, eu trago alguma informação e você também. Ou então, vou pesquisar sobre isso, te trago na aula que vem. Então, isso demonstra o quê? Claramente, né? Eu não precisei falar que eu não sei, ele entendeu que eu não sei, mas ele também viu que eu trouxe uma solução para aquilo. Sim. Ok? Isso aí. Ok, pode ler a próxima. Discussões sobre benefícios, salários e férias. Então, na primeira entrevista, ou na entrevista que tu está fazendo ali, tu não vai levantar esse assunto, tá? Ou o entrevistador vai te falar essas coisas e perguntar se tu tem alguma dúvida. Nesse caso, tu pode fazer perguntas ele tendo te dado esse espaço, ou então isso vai ocorrer em outro momento. Exatamente, mas não seja você a pessoa a trazer isso, principalmente férias, pelo amor de Deus, não nem conseguiu a vaga ainda, está pensando nas férias, férias sabe? Então isso soa muito ruim. Sim. Ok? And tá no meu currículo. Meu Deus, que coisa mais grosseira tu responder isso, né? Porque eu te pergunto assim, qual é o nome da empresa que você trabalhou, e, sei lá, por último? Tá no meu currículo. Vai ler se tu quiser saber. Não, né? Mesmo que esteja no seu currículo, responda para a pessoa. Você até pode falar, conforme está no meu currículo, a empresa, sei lá, alguma coisa assim, mas não tá no meu currículo. Vai ler. Porque às vezes a pessoa sabe a resposta, mas ela quer mais informações sobre aquilo ouvindo de ti. Exatamente. A próxima. Usar linguagem não profissional. Então, isso é bem importante, né? Existe ambiente para tudo, então, numa entrevista de emprego, é muito importante linguagem profissional. Isso, não vai chegar lá, ó. Oi, Flor, tudo bom, querida? Fofa, me diz uma coisa. Nossa, né? Ai, guria, nem te conto. Deixa eu te falar. Menina. Não, né? Você precisa usar uma linguagem mais... Não tô nem falando em palavrão, né? Porque eu imagino que nem passe pela cabeça de alguém usar palavrão numa entrevista. Ok? Depois. Não tenho nenhuma pergunta. Não tenho. Não tenho nenhuma pergunta. Eu falei isso.
Não tenho Ah, nenhuma tá, entendi. pergunta. Não tenha. Não, Uhum. não tenho É, nenhuma pergunta. Tô dizendo para o entrevistador, isso. não tenho nenhuma pergunta. Uhum. Que também Exatamente. É quando demonstra ele pergunta. desinteresse, né? Então quando ele pergunta, você tem alguma pergunta para nós? Não, não tem nenhuma pergunta. Tchau. Impossível. Impossível você não ter nenhuma pergunta. Porque você Uhum. fez uma entrevista ali de alguns minutos, né? Alguma pergunta você tem que ter. Então parece, ele vai pensar que ou você está louco para sair dali, ou realmente percebeu no meio da entrevista que você não quer mais aquela vaga, ou então que Uhum. você não se preparou para nada, não tem nem porque você não consegue perguntar numa coisa que você não sabe nem o que está acontecendo, né? Sim. Ok? Depois, perguntar o que a empresa faz. Por favor, não faça isso. Pesquise antes. É o Me diga mínimo que a no gente tem final que da saber, né? entrevista. Pensa que nós estamos no final da entrevista. Aí você fala, você tem alguma pergunta para ela? Sim, o que a empresa O faz que a empresa mesmo? faz mesmo? Pelo amor de Deus, não, Eu né? estava passando aqui na frente e resolvi entrar para É, fazer essa entrevista. é. E por último, Decorar as respostas e usar clichês. Então, um pouco a gente já falou sobre isso, né? Que decorar as respostas vai tirar a autenticidade do que tu quer falar, né? E a uhum, naturalidade, e às vezes não vai parecer que é verdade aquilo, né? Então, é uhum, importante isso. Não decora as respostas. Tu tem que treinar para te sentir confiante de que na hora que o entrevistador perguntar, tu vai saber o que tu tem que falar, o que tu responde, o que tu precisa falar, as informações que tu precisa dar. Mas não para falar exatamente o que tu treinou em casa, né? Mas sim o uhum. contexto daquilo, ou a sequência que tu quer para não te perder no que tu precisa falar. Mas não vá com as falas decoradas, assim, e clichês, então, é um dos nossos favoritos é a sou perfeccionista, né? Então, Exatamente. evita É. essas coisas.